eu compilei técnicas de marketing digital, que na verdade não são só sobre digital, né? São sobre negócio, na verdade. Então, serve para qualquer negócio. Inclusive, a aula de hoje é sobre o que eu vou mostrar hoje, aplica-se a qualquer negócio, tanto físico quanto digital. E essa é a sequência da última aula, que foi a aula 3. Na aula 3 eu falei sobre como vender, né, o seu produto pelo preço que você quiser. E hoje eu vou falar sobre a oferta, né, que é o processo justamente da venda desse produto, né? Existem algumas questões da última aula que eu passei aqui que foram as seguintes. Que é até contei a história da caneta Montblanc, né? Que você pode vender um produto pelo preço que você quiser, desde que você consiga convencer a pessoa. Até aí não tem nada demais, né? Até aí não tem novidade nenhuma. Se eu conseguir convencer a pessoa, ela compra. Sim. O grande ponto não é essa sacada genial, porque isso não é genial. Se eu tiver um bom poder de argumentação, a pessoa vai comprar. Se eu tiver uma boa lábia, as pessoas vão comprar o produto, né? Mas o que é uma boa lábia? O que significa uma boa lábia? O que significa a pessoa ter uma boa lábia? Qual é o significado disso, né? Ter uma boa lábia para vender. Pô, aquele vendedor vende muito, ele tem uma boa lábia. O que é uma lábia de vendedor, né? O grande ponto da venda é mostrar que a pessoa precisa comprar aquilo, precisa desesperadamente comprar aquilo. Então, o que é a lábia do vendedor, né? Eu estava pensando sobre isso antes de começar a aula. E por que a lábia ela é tão mal falada? Por que as pessoas têm um preconceito com isso, né? Com, o vendedor. Isso aí é... Eu tinha uma vez uma pessoa que falava assim, esse cara nem é tão bom, é puro marketing. Como assim, puro marketing? E isso não é bom? Por que o puro marketing é visto como uma forma depreciativa? E por que o papo de vendedor é uma expressão usada de forma depreciativa? Por que falar que a pessoa tem muita lábia é dito de forma depreciativa? Por que isso acontece? Porque as pessoas usam essas coisas de forma errada, né? As pessoas usam, não de forma errada, até usam de forma certa, mas elas usam com propósitos e objetivos errados. Elas usam como uma arma para conseguir alcançar alguns objetivos a qualquer custo. E esse é o grande problema. É a pessoa achar que tem o direito de usar algumas ferramentas muito poderosas para atingir os objetivos como se os fins justificassem os meios. E os fins, na minha visão, não justificam os meios. Os fins, os meios, eles podem ser muito questionáveis se os fins forem fins injustos ou para fazer coisas que a ética deveria determinar para você não fazer. Eu estou tentando explicar o seguinte: fazer qualquer coisa só porque você tem o poder e a capacidade de fazer, na minha opinião, não significa que seja algo que você deva fazer, mesmo que você possa. Eu não sou muito fã de quadrinho, super-herói, eu não sou muito fã disso não. Mas tem uns exemplos que você vê em filmes de super-heróis, né? Que é quando... Aquele filme antigo do Superman, que o Superman, ele se fantasiava de bobão. Pô, mas é o Superman. E às vezes, para evitar a confusão, ele se fazia de bobo para poder fugir da briga, né? Porque ele não queria usar o poder que ele tinha. Ele sabia que era errado, sabia até que era covardia. O problema é que muitas pessoas que adquirem poderes acham que tem que sair usando a torta direito. E isso causa uma enxurrada de gente no mercado que não tem muito caráter, né? Que faz tudo a qualquer custo, só pensando no resultado, só pensando no fim, só pensando na venda, só pensando no lucro, só pensando no dinheiro, só pensando em se dar bem. Essas coisas, né? Então, muita gente que aprende a vender, que aprende a criar essa lábia, muitas pessoas abusam dela.
Imagina, você saber que você tem uma condição de ganhar muito dinheiro e você vai resistir a isso só porque não é ético? Sim, é isso que eu estou falando. Sim, você não vai fazer isso porque justamente tem ética envolvida. Hoje não está tão quente aqui, ainda bem. Então, eu sempre tenho muito cuidado, eu não consigo falar sobre esse assunto sem fazer esse disclaimer antes, sem falar sobre esse ponto de vista particular sobre como fazer as coisas, né? Eu não gosto de passar adiante nenhum tipo de conhecimento que possa ser conhecimento usado de forma errada. Eu não quero ser responsável por isso. Tem muita coisa por aí, vai ler, vai estudar, faz o que quiser da tua vida, mas eu não quero ser um dos agentes, por menor que seja, eu não quero ser um dos agentes disso, né? Então, a lábia do vendedor, ela é pejorativa por causa disso, porque tem muita gente enrolando muita gente, tem muito safado aí no mercado, tem muita gente enganando e falando um monte de besteira para poder vender. E vende, e funciona, e ganha dinheiro. Ganhar dinheiro não é, na minha opinião, a única coisa que importa. Mas para muita gente e tem muita gente usando a lábia para isso, né? E para outras coisas também. Não apenas dinheiro, mas para muitas conquistas pessoais. Eu tinha um amigo que ele começou a estudar neurolinguística muito tempo depois de mim. Eu comecei a estudar em 2004. Um pouquinho de história, né? Eu gosto de contar história. E em 2004 eu comecei a estudar neurolinguística e esse meu amigo ele começou a estudar uns 10 anos depois, 2014 e tal. Lá pelos idos de 2016, assim, ele estava muito louco com essa parada de neurolinguística, né? Ele se sentia o Neo da Matrix, sabe aquele personagem? Ele se sentia o Neo da Matrix. Ele era o cara que ele entendeu que existe por trás do mundo um código secreto que você consegue tudo o que você quer influenciando as pessoas, usando técnicas de hipnose e tudo mais. Ele descobriu essa parada e ele estava se sentindo o Superman. Cara, isso dá um nervoso disso, dá uma pena disso, porque é muito sedutor quando você passa uma vida inteira com algumas frustrações e de repente você descobre que você não precisa passar por algumas frustrações se você fizer algumas coisinhas que você não faria e não fazia antes. Então, é muito sedutor para muita gente, né? Quem sempre teve dificuldade, de repente descobre que existe uma forma de você influenciar as massas, existe uma forma de você também fazer parte do circo que influencia e mobiliza aquele monte de gente. Então você, quando descobre que existe essa possibilidade, você acaba se sentindo seduzido, né? Você acaba se sentindo tentado a fazer aquilo. E aí você revela o caráter das pessoas. Quando você quer saber o caráter da pessoa, você tem que dar para ela duas coisas, né? Dinheiro e poder. E aí você sabe se a pessoa é realmente um bom caráter ou não. Dê dinheiro, dê poder. E aí você vai ver quem que essa pessoa é na essência. E quando você aprende a fazer algumas coisas como isso, né? Essa coisa de você vender qualquer coisa para qualquer um a qualquer preço, você tem aí um teste de caráter. E aí, você vai fazer o que com isso? O que você vai fazer com isso? Você vai começar a fazer o que com esse conhecimento todo? Você vai começar a usar esse conhecimento todo com qual propósito? Para que você vai usar isso? Eu sou a favor da venda. Eu sou a favor da venda persuasiva na situação onde você tem, como é que eu vou dizer, certeza de que o teu produto vai fazer bem para aquela pessoa. Eu trabalho muito com o pessoal da indústria farmacêutica, com os alunos lá do Instituto Propaganda lá no Rio, e essa galera, ela aprende desde muito cedo, desde o início do curso lá, que o Instituto ensina para as pessoas, desde o início do curso, elas aprendem o seguinte: você está representando saúde, você está representando a entrega de um produto que leva qualidade de vida para as pessoas. E quando eles acreditam que aquilo ali que eles estão aprendendo, que eles estão vendendo, né, que eles estão representando, é um produto que, na verdade,
é um produto que traz saúde, eles se sentem muito mais motivados a fazer a divulgação de forma mais persuasiva, né? Eles se sentem mais motivados em fazer a parada, eles se sentem mais motivados em chegar e falar com brilho no olho o quanto aquele medicamento é fantástico. Então, ter certeza de que o que você tem nas mãos é algo muito bom é fundamental para você fazer venda. Eu duvido uma pessoa conseguir passar a vida inteira vendendo porcaria para os outros sem ter algum tipo de problema emocional. Olha que doideira, eu tô falando de venda e tô falando de problema emocional na mesma live. Isso não faz o menor sentido. Pois é, faz sim. Eu conheço pessoas que trabalham em banco que estão passando mal porque não aguentam mais passar o dia inteiro tendo que empurrar serviço financeiro goela abaixo de pessoas, inclusive que não podem pagar. Então tem muita gente se incomodando em vender drogas, sabe? Em vender algo ruim, em vender algo que talvez não seja tão ruim, mas que seja algo que a pessoa não esteja precisando. Então, se eu pego um cliente que não esteja precisando de algo e eu faço uma venda só porque eu vou fazer e eu quero fazer essa venda, porque eu tenho que atingir meta, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho sei lá o quê, se você fizer isso, se eu fizer isso, por exemplo, por muito tempo, eu não vou conseguir. E muitas pessoas já conseguiram entender isso e não estão conseguindo fazer mais. Tem muita gente passando mal e criando problemas emocionais porque estão a vida inteira enfiando garganta abaixo coisas que as pessoas não querem e não precisam, mas que são convencidas, com argumentos certos, de que aquilo vai ser bom para elas. E você, como vendedor, sabendo que aquilo não vai ser bom para elas, como é que você consegue fazer essa venda? Como é que funciona isso? Que mundo é esse que as pessoas fazem isso e dormem tranquilamente? Então, com o tempo, as pessoas vão despertando, tanto os que foram lesados, quanto os que estão lesando, em nome de algo que depois se percebe que aquele algo não é tão fundamental assim. Essas reflexões, elas são muito importantes antes da gente falar de venda. Esse é o assunto que mais me incomoda. Eu confesso que quando eu dou treinamento sobre isso, inclusive dentro do treinamento que não é sobre isso, mas o Decola tem essa parte de oferta, eu confesso que quando eu falo sobre esse assunto, eu me sinto mal. Não é porque eu me sinto mal. Sim, botar na minha lista de fraquezas. Sim, boa, bem lembrado. Mas eu não me sinto mal porque... cara, eu me sinto mal porque eu tomo muito cuidado. Eu quero ter certeza absoluta de que eu não estou passando esse conhecimento de forma atravessada. Eu quero ter certeza de que esse conhecimento é um conhecimento que está sendo entregue do jeito certo. E essa necessidade de cuidar o tempo todo do que eu estou falando para que as coisas fiquem bem claras, isso me causa um estresse. Então eu fico incomodado de falar sobre isso. Por isso que eu nunca vou conseguir falar sobre venda, sobre técnica de venda, persuasão para venda, sem fazer esse disclaimer antes, sem fazer essa introdução e falando sobre toda a questão ética envolvida. E tem uma coisa que eu li uma vez também que eu achei muito boa, e eu acredito muito nisso. Se você sabe quem eu sou, se você entende quais são os meus valores, automaticamente só ficam conectados comigo quem tem o mesmo valor que eu. Quando eu deixo claro quais são os meus valores, eu separo a audiência, eu separo quem me acompanha e quem não me acompanha. E tá tudo bem. Você queria ter 1 milhão de seguidores? Cara, se forem 1 milhão de pessoas que pensem da mesma forma que eu, sim. Se for 1 milhão, pode ser 10 milhões que não pensem da mesma forma, tô fora. Não quero esse tipo de coisa. Eu quero conversar com quem pensa igual a mim. Ok? E, falando de valor, agora já entrando um pouco no conteúdo, não me lembro se falei sobre ponto de valor de forma detalhada no último curso, mas eu quero deixar o ponto de valor... por que eu estou falando de ponto de valor? Como eu falei, eu estou seguindo um programa. E ponto de valor está aqui, ó. Os pontos de valor de quem decide a compra. Ponto de valor gera uma conexão muito forte entre as pessoas. Se você valoriza algo e o teu cliente valoriza a mesma coisa, e o teu produto está conectado com esse ponto de valor,
Só que ponto de valor, gente, não é só de coisas valorosas. Ponto de valor não são coisas, como é que eu vou dizer? Ponto de valor não são coisas bonitas apenas, não são coisas nobres, assim, por assim dizer. Ponto de valor é o que o cliente valoriza. Se o teu cliente valoriza dinheiro, grana, você valoriza dinheiro, grana, e o teu produto é um produto que entrega promessa de dinheiro e grana, então existe aí uma convergência de pontos de valor entre você, o teu cliente e o teu produto. Isso é congruente. Então, se você tem esse ponto de valor, você vai atrair pessoas que têm esse ponto de valor. E o teu produto também tem que conversar com esse ponto de valor para a história fazer sentido. Se essa conexão não acontecer, não vai rolar nenhum tipo de venda, não vai rolar confiança suficiente para a venda acontecer. Entendeu? Então, ponto de valor não é apenas uma coisa nobre. Ponto de valor, paz mundial, a igualdade entre as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de o que você valoriza igual ao que o teu cliente valoriza naquele momento, que também tem que ser igual ao que o teu produto se propõe a oferecer para esse cliente. Entendeu? Então, isso é ponto de valor. E existem vários pontos de valor. Existem vários. Tem na apostila, mas eu vou escrever aqui no documento alguns. Tá? Aí, assim. Pronto, maravilha. Pontos de valor. Então, pontos de valor precisam ser coerentes entre as partes. O que são as partes? Você, seu cliente e o seu produto. Ok? Então, isso tudo tem que conversar. Não é entre as partes, animal, é entre as partes. Então, os pontos de valor precisam ser coerentes entre as partes. Se você gosta de saúde, se você está vendendo saúde, se você está vendendo um produto que promove saúde, a outra parte tem que estar conectada com a saúde para que você tenha argumentos usando a premissa da saúde para que a conversa funcione. Ó, importante aqui. Olha que interessante que eu vou colocar aqui, já aqui em cima, ó. A venda só acontece quando existe uma excelente comunicação entre as partes. Ó, isso é um sinal. Deu para ouvir? Ó, isso aí foi um sinal. Ó, é Zeus, não. Não é Zeus do Trovão, é Thor. Thor tá corroborando o que eu estou falando aqui. Temos um apoio de Thor aqui no que eu estou falando. Então, olha só. A venda só acontece quando existe uma excelente comunicação entre as partes. Olha como isso resolve muitas coisas. Se você conseguir se comunicar bem sobre o que você tem nas mãos e o quanto aquele produto enaltece e aquele produto traz justamente o ponto de valor que o teu cliente está querendo, vai ser muito mais fácil do cara pelo menos te ouvir. Ele vai falar assim, ok, conte-me mais sobre o teu produto. Você não vai vender dieta? Você não vai vender dieta para uma pessoa que só pensa em dinheiro naquele momento, entendeu? Se naquele momento o foco dela é grana, talvez ela se preocupe com a saúde, segundo plano. Talvez a saúde seja um valor importante para ela, mas talvez naquele momento não esteja tão saliente aquele ponto de valor. Tem uma coisa aqui, antes de falar, eu vou e volto porque é muito conteúdo. Só para vocês entenderem uma coisa sobre a comunicação. Neurolinguística prega que nós temos 3 canais de comunicação. 3. Só 3. O primeiro deles é o auditivo. É ouvir. Tem muitas pessoas que só aprendem quando ouvem o conteúdo, quando escutam o conteúdo. As pessoas ouvem e aprendem mais. Então, o apelo auditivo é importante. E aí qual a importância disso? Usar recursos auditivos, inclusive o tom de voz. Então, existem pessoas que vão valorizar a forma que você fala, o jeito que você fala, o tom da sua voz, a segurança que você passa quando você fala, né? O outro canal de comunicação é o visual.
As pessoas vão gostar de ver algo que mostre o resultado. Elas querem ver, elas querem encontrar uma referência visual para entender o que você está falando. E o sinestésico é o sentimento, né? É o que a pessoa sente no corpo alguma emoção, alguma sensação. Então, nós três nos comunicamos sempre nesses 3 canais. Não necessariamente sempre nos 3. Às vezes mais um do que outro. Às vezes quase na totalidade um. Mas sempre está variando. Tem dia que você está mais auditivo do que sinestésico. Tem dia que você está mais visual do que auditivo. Isso varia. E aí, por que eu aprendi isso? Por que eu comecei a estudar isso lá atrás? Porque eu fazia palestra eu era muito novo, eu tinha que aprender a fazer palestras na empresa que eu trabalhava, na empresa que eu estava trabalhando na época, e eu tinha muita insegurança. Então eu tive que aprender a fazer oratória, fiz curso de oratória, e eu fiz também curso de neurolinguística, porque eu queria entender a comunicação. Eu queria me comunicar com aquela grande quantidade de pessoas que tinha, da melhor forma possível. E quando você tem um lugar com muita gente, tem muita gente ali que naquele momento está no visual, tem uma galera que está no auditivo, e tem uma galera que está no sinestésico. E aí você direciona a tua comunicação em todos os canais para pegar todo mundo. Então, quem é mais auditivo, você vai usar recursos auditivos. Você vai cuidar do seu tom de voz, vai colocar um som, vai colocar coisas que vão apelar para esse lado. Quem é mais visual, você vai mostrar um filme, vai mostrar uma tabela, vai mostrar um slide. Você vai pegar o lado do visual. Você vai cuidar até da sua vestimenta. E o sinestésico é aquela hora que você manda a galera levantar, a galera tem que experimentar alguma sensação, tem que ter uma atividade prática, então tem que ter esse tipo de coisa para que a comunicação aconteça com uma galera ao mesmo tempo e não fique só naquela coisa batendo numa única tecla que vai pegar só um pedacinho, aí vai ter, eu adorei, e vai ter, nossa, achei chato, achei monótono, achei horrível. Então, para você não ter esse problema, você consegue se comunicar ao mesmo tempo com vários canais diferentes para você atingir o maior número de pessoas possível, certo? Então, todo mundo tem, no momento da comunicação, um canal que está funcionando melhor. E aí você vai usando a sua comunicação dentro desse canal. Usa a comunicação dentro desse canal, passando ali as informações que valorizam aquele ponto de valor, valorizam o ponto de valor que você já percebeu que aquela pessoa tem. E aí você consegue fazer uma boa comunicação. E quando você tem uma boa comunicação, você tem mais chance de vender. Tá? Então, por enquanto, eu nem estou falando de venda, né, gente? Estou falando de comunicação. Você tem que se comunicar para vender. Ed, mas eu quero vender no automático, eu quero vender no piloto automático, eu quero ter um site lá e eu quero que as pessoas vejam o site e elas vão e elas comprem. Eu quero piloto automático, eu quero botar todo mundo no funil e eu quero que o funil seja automatizado e eu quero que todo mundo compre e eu quero dormir e acordar de manhã com um monte de venda feita. Ok? Dá para fazer. Como que dá para fazer isso? Como que você acha que dá para fazer isso? Eu vou te dizer como é que dá para fazer isso. Quando você tem uma página de venda... já foi lá na frente, né? Mas agora que eu comecei, eu vou até o fim. Quando você tem uma página de venda, geralmente uma página de venda, o que é uma venda automática? Você faz uma campanha, uma distribuição, joga uma galera para assistir um anúncio, você exibe um anúncio na frente de uma porrada de gente e algumas pessoas vão se comunicar com aquele anúncio. É importante que você tenha vários anúncios diferentes, porque cada anúncio vai ter mais poder com um determinado tipo de gente. Vai ter gente que vai gostar mais do anúncio 1 e vai ter gente que vai gostar mais do anúncio 2. O anúncio 1 é azul, o anúncio 2 é amarelo. Vai ter gente que vai se comunicar mais, que vai gostar mais do amarelo do que do azul. Então você experimenta vários anúncios para você se comunicar com o maior número de pessoas. Aí o maior número de pessoas que você conseguir, investindo em tráfego ali, uma quantidade vai visitar uma página de venda e essa página de venda vai ter algumas informações para que você convença a pessoa a comprar o teu produto. Resumidão do resumo, tá? Só que essa página de venda, só que esse material de venda, ele não pode ser um material monótono. Se ele for um material monótono, o que vai acontecer? Não vai se comunicar com muitas pessoas, vai se comunicar com poucas pessoas. Então você tem um monte de gente entrando na boca do seu funil e o teu funil vai estar assim, ó, porque ele vai estar se comunicando pouco, vai ter pouquíssimas conversões em relação à quantidade de pessoas que vai estar visitando aquele teu material.
Então, sabendo que a comunicação é a parte-chave da venda, você vai entender que a melhor forma de você ter vendas, se você quiser botar no piloto automático, é que o que você produzir como material de venda seja um material que converse com o maior número de pessoas possível, apelando para recursos diferentes, apelando para vários recursos. Recursos visuais, recursos auditivos. Sinestésico é mais difícil, mas sinestésico você pode entender como algumas ações. Faça isso, faça aquilo. Tanto que toda oferta termina com uma chamada para ação. Toda oferta termina com call to action. Ó, faça isso. Entende? Você tem que fazer a pessoa se mexer. Se você não tiver um comando para a pessoa se movimentar, ela não vai se movimentar. Se você não der a ordem, se você não disser o que ela tem que fazer no passo a passo, ó, faz isso, agora faz aquilo outro, clica aqui agora para você comprar, clica aqui. Se você não disser o que fazer, a pessoa não vai fazer. Entende? Não vai fazer. Então a comunicação, ela acontece, ela pode ser automatizada, ela nunca vai ser tão legal quanto seria uma coisa personalizada, porque entendendo como que a pessoa está se comportando, você vai conseguir adaptar a sua comunicação para aquela pessoa, o que aumenta a sua possibilidade de conversão, tá ok? Melhora a tua capacidade de conversão, por quê? Porque você está adaptando em tempo real para aquela pessoa específica a comunicação certa. Porque você quer que a venda aconteça. Você quer transmitir para ela, através da sua comunicação, tudo o que o teu produto pode fazer por ela. Eu não falei de oferta ainda, mas isso é oferta. Você quer que ela escute a sua oferta. Para ela escutar a sua oferta, ela precisa estar atenta a você, ela tem que te ouvir. E aí, de forma automática, você tem menos trabalho, mas também tem menos resultado. Só que no automático, como está no automático, beleza, deixa lá vendendo. Quando estiver vendendo, tá tudo bem, certo? Isso é possível de ser feito. Dá para fazer. Mas tem que entender a dinâmica que existe por trás disso, tá bom? Então, como eu falei, a venda só acontece quando existe uma excelente comunicação entre as partes, mesmo que automática, tá bom? Então, beleza. Pontos de valor precisam ser coerentes entre as partes. Entre você, entre o seu cliente e entre o seu produto. Então, você e seu cliente precisam querer a mesma coisa e estarem em busca da mesma coisa. E o seu produto tem que ser um veículo para que isso aconteça, tá? Beleza? Então, por exemplo, como eu falei, pontos de valor não são necessariamente coisas valorosas, né? Podem ser coisas idiotas. Por exemplo, idiota, nossa, essa palavra é horrível, cara. Aí eu falando besteira. Não idiotas, mas coisas menos nobres também, sabe? Valores não precisam ser coisas do tipo, eu quero encontrar, quero que as pessoas encontrem a sua felicidade plena. Não precisa ser uma coisa assim tão grande. Podem ser coisas mais simples. Por exemplo, pontos de valor aqui, que tem na apostila que eu vou colocar depois lá para vocês. Me cobrem, tá? Se eu não fizer. Se eu esquecer. Por exemplo, segurança é um ponto de valor. Segurança. Eu preciso de segurança. Segurança, que tipo de segurança? Pode ser segurança física mesmo, integridade física. Eu quero, sei lá, um sistema de segurança para minha casa, para proteger minha família. É um ponto de valor. Segurança de futuro, segurança de... eu quero ter segurança para desfrutar de uma aposentadoria tranquila. Isso é um ponto de valor. Segurança é um ponto de valor. Se o teu produto se comunica com esse ponto de valor, isso é bom. Mas se você não se comunica também com esse ponto de valor, já tem um boi na linha aí, já começa a atrapalhar o teu discurso. Não faz sentido você ser um personal trainer vendendo saúde e você sofrer de obesidade. Entende? Personal trainer gordo, cara, é difícil de você... Eu conheço um que inclusive. Mas você concorda que a imagem que passa não é uma imagem tão congruente assim? Se você vende beleza e saúde e você não é uma pessoa bela e saudável, ou pelo menos não se esforça para ser, se você é uma pessoa desleixada, querendo vender algo belo, isso complica um pouco as coisas, porque a coisa não é congruente. Deixa eu botar aqui em cima uma outra coisa importante. Congruência é a chave para sucesso, não, para a venda.
Congruência é a chave. Pronto. Congruência é a chave. Cara, seja congruente. Seja congruente. Seja congruente. Ah, seja congruente. Você quer vender o quê? Porra, quantas pessoas pobres vendem riqueza, gente? Não, isso é muito bom. Isso a internet está cheia. A internet está cheia disso. Cursos de como enriquecer. Enriqueça vendendo cursos de como enriquecer. Tinha uma época que tinha um... Eu gosto de livro de autoajuda, tá? Eu curto, eu não tenho problema com isso não. Eu gosto de livro de autoajuda. Sempre gostei. Autoajuda pra mim é legal, cara. Eu gosto de ler, eu gosto de refletir, eu curto, ponto. Mas teve uma época que a autoajuda ela era bem discriminada, né? Que diziam que o livro de autoajuda só ajudava o autor, né? Que ficava rico vendendo. Então, assim, isso já é um tipo de crença que existe no mercado, sabe? De que as pessoas estão ficando ricas porque estão vendendo cursos de como ficarem ricas. E aí, sabe? Enfim. Quer dizer o seguinte: ser congruente é a chave. Seja congruente sempre. Venda aquilo que está de acordo com o teu propósito de vida. Venda aquilo que está de acordo com a tua visão de mundo. Venda aquilo que está alinhado ao teu ponto de valor, ao teu propósito, tá bom? Então, segurança é um ponto de valor. Olha só que legal. Família. Família é um ponto de valor. Por exemplo, eu não conseguiria vender um produto para mães. Eu não tenho experiência nenhuma, eu não tenho filhos. Imagina eu aqui. E lá vai eu para polêmica de novo. Imagina eu aqui, no auge da minha vida sem filhos. Mais próximo disso que eu tive foi o meu cachorro. Mas eu nunca tive filho. Como é que eu vou vender um produto sobre mães? Ensinar as mães a cuidarem dos seus filhinhos recém-nascidos. Eu posso ler um livro, eu posso aprender tudo sobre como a mãe deveria se comportar. Eu poderia até vender um livro. E eu sou bom em venda, então eu posso até vender que isso funciona, que o meu curso de amamentação pode ser o curso mais vendido do Brasil, não tem problema nenhum. Mas que cacete eu vou fazer com esse mercado se não tem nada a ver comigo? Entende? Não faz sentido isso. É muito difícil. Com insistência, você pode se tornar especialista em qualquer coisa. Chama-se indústria dos especialistas. Você pode realmente se tornar um especialista em qualquer coisa, se você quiser, e se dedicar o suficiente. Se você estudar todos os dias durante 5 anos, tu vai virar especialista em qualquer coisa. Ai, caramba, isso é realmente uma coisa importante para mim? É um assunto que eu manjo? É um assunto que combina comigo? É um assunto que tem a ver com o meu dia a dia? Tem a ver com o Ed? Ou é um assunto que eu só gosto desse assunto? Entende? Então, assim, família. Mas se você tem essa conexão forte, tem muitas mulheres que, pela experiência com a maternidade, estão se tornando grandes vendedoras na internet, justamente de conhecimentos sobre maternidade. Olha só, gente. Tem muitas mulheres que aprendem e estão fazendo. Mulheres que passaram por problemas de relacionamento que estão vendendo produtos que falam sobre relacionamento. Como sustentar um casamento saudável, um casamento feliz, aquela coisa toda. Tem gente que faz isso, aprende na prática e se especializa, se coloca como autoridade e fala, gente, eu estou falando disso porque eu vivi isso, me especializei nesse assunto. E essas coisas vendem. Então, se você tiver uma coisa que é realmente uma conexão com você, funciona muito melhor. Beleza? Ó, família é um ponto de valor. Status, lembra que eu falei que não precisam ser pontos de valor belos e como é que eu vou dizer? A palavra me foge toda vez aqui. Valoráveis, né? Status. Pô, status é também fútil, né? Mas, cara, tem gente que adora esta parada. Entende? Como é que eu vou fazer? Como é que o meu produto, como é que eu vou vender Olha só.
Às vezes eu fico falando as coisas, eu fico achando que eu tô sendo chato e repetitivo e falando coisas que até subjugam a inteligência alheia. Mas não, porque tem gente que esquece dessas paradas. Status. Vamos lá. O que é status? Status. Eu tenho uma caneta de R$4.000, que eu já mostrei para vocês aqui. Eu comprei porque eu gosto. Teve um apelo de status naquele momento. Só que hoje em dia não tem mais essas paradas. Entende? De demonstração, de ostentação, de mostrar as coisas, de dizer que tem e de falar que tem, e das pessoas me respeitarem porque eu tenho ou porque eu sou algo. Eu já não tenho mais esse ponto de valor na minha vida. Eu não tenho mais essa questão de status. Eu passei por essa fase. Eu não estou mais nessa fase faz muito tempo. Hoje em dia eu tenho outras coisas, outros pontos de valor. E vocês aqui sabem alguns deles. Minha pegada é outra, meu propósito é outro. Como é que eu vou vender status? Olha, imagina você chegar naquela balada com esse carro. Olha, rapaz, tu pensa como que esse carro vai te empoderar. Pensa como que esse carro vai fazer você ficar assim, ficar assado. Imagina as pessoas te respeitando. Na aula passada eu contei uma história sobre o carro, né, de um amigo meu. Eu não tenho mais essa pegada. Imagina eu falando sobre isso, cara. Ninguém vai rir da minha cara. Eu não combina comigo. Não combina comigo. Não combina mais. Ah, um dia já combinou? Sim, cara, mas eram outras. Eu tô com 40 anos. Passou essa fase. Passou, eu já tive o meu momento. Mas existem pessoas que ainda estão. Então, existem produtos, se você vende status, existem produtos que você sim vai apelar para argumentos relacionados ao status, para poder mostrar para a pessoa que o teu produto é bom e que ela deve comprar de você. Se o teu cliente está alinhado com o valor status, o teu produto é um produto que transmite e traz para essa pessoa status, e você consegue se comunicar bem com esse valor, porque você também entende o valor do status, vocês vão conseguir se comunicar e a venda vai acontecer. Produtos de alto padrão são vendidos dessa forma. Se eu te disser o quanto você vai parecer mais bonito, mais atraente e mais respeitável com uma Mont Blanc pendurada no bolso, você vai comprar uma Mont Blanc. Que nem eu comprei lá atrás. Entendeu? Então, assim, status é um baita valor. É um baita valor. Quer ver um outro valor interessante? Deixa eu botar logo aqui na frente. Ó, esse aqui, ó, popularidade. Popularidade é um baita valor. Popularidade é um valor. Imagina, as pessoas vão olhar para você de forma diferente e você vai ser conhecido na tua cidade, porque você vai ser a única pessoa que vai andar com esse carro na tua cidade. Todo mundo vai saber quem é você. Olha que incrível. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo vai saber que você existe. Você vai deixar de ser um anônimo, você vai deixar de ser aquela pessoa invisível e vai se tornar a pessoa mais popular da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, da sua família. Sabe aquelas pessoas que querem que a família vejam ela como aquela pessoa incrível, e você vai conseguir mostrar para a tua família que agora você é uma pessoa próspera, que agora você é uma pessoa que merece o respeito deles, e todo mundo vai ver que você é uma pessoa diferente, porque todo mundo vai te blá, 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 blá. Entende o que eu estou falando? Você tem argumentos, você cria argumentos usando esses pontos de valor. Beleza? Está sendo muito repetitivo? Como eu falei, eu gosto de ser muito claro para a gente sempre caminhar para frente, não precisar ficar voltando. É sempre para frente, tá? Então, popularidade é um valor importante. Tem gente que não se importa com popularidade. Tem gente que adora, tem gente que sonha em ser popular. Tem gente que sempre quis ter popularidade na vida e não teve. E aí, de repente, você chega com o teu produto que vai justamente entregar para ela a oportunidade dela se tornar, uma vez na vida, a pessoa mais popular da galerinha. A pessoa mais popular de todas. A pessoa mais conhecida do bairro dela. Sabe? É um ponto de valor. É polêmico, mas é um ponto de valor, tá? Autoridade. Ganância. Ganância. Ganância, gente. Ganância é maravilhoso. Ganância é maravilhoso. Empresas de multinível. Posso falar porque eu já fiz parte de uma. Empresa de multinível.
Como essa galera gosta de usar esse ponto de valor? Apelar para a ganância das pessoas, né? Eu tenho experiência em dieta e treino em casa. Faço isso há uns 6 anos. Bora vender. Sim, pode vender. Você pode virar um especialista, né? Em época de pandemia. Oh. Gente, tem um livro de um cara que é o Brandon Bouchard. O livro chama-se O Mensageiro Milionário. É Mensageiro Milionário? É, Mensageiro Milionário. Eu li esse livro numa versão digital, né? Versão Kindle. Cara, o livro é muito legal, porque ele fala justamente disso, dessa indústria dos especialistas. É a indústria das pessoas que se transformam em profundas conhecedoras de alguma coisa em específico e transformam esse conhecimento em produto e vendem. E ganham bastante dinheiro. Porque a internet é terra que todo mundo compra qualquer coisa. Sempre tem alguém, sempre terá alguém que pagaria para saber algo que você sabe. Então, isso que a Rô falou aqui. Eu tenho experiência em treinar em casa e fazer dieta. Eu não tenho nenhuma. Sempre existirá alguém, sempre existirá quem queira comprar algo que você sabe fazer. Sempre tem alguém precisando disso, de alguma coisa que você é muito bom. Esse livro, né, O Mensageiro Milionário, ele fala exatamente disso, que é a capacidade de hoje em dia, graças à internet, todo mundo conseguir transformar o conhecimento em um produto. Qualquer conhecimento. Ó, mais uma historinha. Tem um cara que eu soube, né? Não é conhecido direto meu, mas ele faz parte de uma comunidade que eu também faço. E olha o produto que esse cara vendeu. Esse cara faturou R$400 mil vendendo um produtinho. Que é o seguinte. O produto que ele vendeu é um curso que ensina a como morar no interior. Você já ouviu falar nisso? É um curso que ensina como você morar no interior. O cara faturou R$400 mil vendendo um curso, um produto digital, um infoproduto, ensinando as pessoas a morarem no interior. É interessante, porque eu tô morando no interior, né? E é difícil. E tem coisas que são difíceis mesmo. Caramba, mas quem é que teve a genialidade? Quem é que teve a genialidade de compilar um conjunto de informações ensinando a resolver um problema específico? E que tem muita gente precisando desse tipo de solução. E vendeu pra caramba. Então, assim, existem pessoas que vão querer comprar o que você sabe fazer. Beleza? O livro O Mensageiro Milionário, do Brandon Bouchard, ele ensina a fazer essas coisas. É muito bom esse livro, de verdade. Beleza? Ganância terrível. Ganância é, cara, ganhe muito dinheiro. Ganhe muito dinheiro. Ganhe dinheiro. Prosperidade financeira. Ganhe dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Entendeu? Apela para isso. Né? Então, assim, as indústrias de marketing multinível falam muito disso. Ó, um ponto de valor. Esse é um ponto de valor meu. Olha que legal. Eu tenho esse ponto de valor. Chama-se liberdade. Liberdade. É um ponto de valor muito mal interpretado, um ponto de valor muito mal entendido. Que liberdade? O que é liberdade? Eu aprendi o que era liberdade quando eu comecei a voar de parapente. Quando eu comecei a voar de parapente, eu também achava que o voo livre era liberdade. Eu sentia liberdade. Eu achava que o voo de parapente ele era liberdade. Liberdade, vou botar a vela nas costas, vou pular da montanha, vou voar e vou ser livre. Sempre achei que tinha essa pegada de liberdade. Sempre gostei de liberdade. E aí no voo livre que eu percebi uma coisa muito interessante. Liberdade não é você fazer o que você quiser. A liberdade ela exige uma prisão absurda, que é a prisão da disciplina. Para você ser livre, você tem que ser extremamente disciplinado, o que é um contrassenso. Extremamente disciplinado, porque senão a sua liberdade gera acidente. Lá no voo livre, eu não posso dizer que eu sempre fui o melhor piloto da galerinha, né? Mas eu sempre fui um bom piloto, muito seguro, né? Eu sempre fui muito bem.
Eu sempre decolei bem, sempre pousei muito bem. Então, assim, as coisas mais importantes, decolar, onde acontecem acidentes, a preparação para a decolagem, e o pouso, que também é onde acontecem acidentes. Se você não pousar, não souber pousar, você vai porrar no chão. Eu sempre fiz muito bem isso. É muito. Eu sou muito bom na parte de segurança. Eu decolo muito bem e eu pouso muito bem e sempre pousei muito bem desde o primeiro dia, assim, sempre fui um cara muito preocupado em fazer essas duas coisas muito bem feitas. Então eu nunca errei decolagem, nunca errei pouso. Eu conheço uma galera que já decolou e árvore, né? A gente chama de arborizar. Eu não tô voando mais, né? Desde que eu saí do Rio, que eu não peguei no parapente mais. Mas enfim, aqui não tem montanha para decolar, então não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas eu sempre fui um cara muito preocupado e descobri uma coisa: para você fazer um voo livre, você precisa de muita disciplina. Disciplina de verificação de segurança, disciplina de verificação se o paraquedas de reserva está direitinho, se está tudo conectado, se está tudo certinho. Para você poder fazer um voo tranquilo, você tem que saber se o tempo está bom, se o tempo vale a pena voar ou não, se está perigoso. Tem um monte de coisa que você tem que se preocupar. Você tem que avaliar uma porrada de coisa para ter certeza de que aquele voo vai ser bom. Então, a liberdade exige uma extrema disciplina. Você quer ser livre financeiramente falando? Você precisa de uma disciplina absurda para conseguir ter a liberdade financeira que você quer. Para você ser livre geograficamente, trabalhar de onde você quiser, morar onde você quiser, viver onde você quiser, fazer o que você quiser, viajar para onde você quiser, você tem que ter uma disciplina absurda para conseguir fazer a tua vida ser livre. Então, a liberdade é uma prisão, né? O desejo da liberdade a qualquer custo é uma prisão. E liberdade sem disciplina é acidente. Liberdade sem disciplina é morte. Então, mas é um ponto de vista interessante, assim, que eu aprendi muito na época do voo. Assim, eu trago para minha vida, né? Inclusive, quando eu não estou sendo disciplinado, eu lembro, não, preciso ser disciplinado, porque se eu não for disciplinado, eu vou ter que voltar para o meu modelo anterior de vida e eu não quero isso. Então, liberdade é um ponto de valor. Quer ver um outro ponto de valor legal? Ixi, tem tanto aqui. Durabilidade é um ponto de valor. Eu não quero comprar um móvel que eu vou ter que trocar daqui a 2 anos. Eu quero comprar uma porcaria que fique na minha casa a vida inteira até eu morrer. Durabilidade é um ponto de valor. Mudança. As pessoas gostam de mudar. A mudança é um ponto de valor. Eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. Eu não quero mais fazer a mesma coisa. Eu não quero que as coisas sejam iguais. Mudança é um ponto de valor. Beleza. Beleza é um ponto de valor. Por que não? O belo é um ponto de valor. O belo é um ponto de valor. A indústria da beleza fatura bilhões, porque as pessoas se preocupam com isso, elas gostam disso, elas querem se manter belas. Por mais desligado que eu seja, eu tenho meu ponto de vaidade. Outra coisa, o ponto de valor, ele não é o ponto de valor único, assim, não é aquela coisa que só tem isso, né, na sua vida, né? Quantos pontos de valor você tem? Eu tenho segurança, eu tenho autoridade, eu tenho liberdade, eu tenho mudança, porque eu gosto sempre de mudar algumas coisas, eu gosto de beleza, sim, por que não? Não tem nada contra. Agora você tem economia, meu ponto de valor não, eu quero economizar, eu quero sempre poupar mais, eu quero gastar menos, eu quero gastar melhor, eu quero investir mais o meu dinheiro em coisas que sejam mais inteligentes, não gastar de qualquer forma. São pontos de valor. Amor é um ponto de valor. Riqueza, eu falei inclusive da ganância. Poder, poder. Quem não se corrompe com o poder? Quem não gosta disso? É um ponto de valor, né? Ostentação, olha, eita, isso aqui me dá até arrepio. Crescimento, né? Crescimento / evolução. Pessoa que quer sempre andar para frente, sempre caminhar para frente. Olha só, anonimato. Anonimato é um ponto de valor. E olha que interessante, existem pessoas que o coração é tocado pela popularidade e existem pessoas que o coração é tocado pelo anonimato. Tem gente que não quer aparecer. Tem gente que valoriza o anonimato. Olha que legal. O teu produto pode conversar com o ponto de valor do anonimato. Por que não? Por que não? Imagina você conseguir passar despercebido. Imagina você, ninguém fica te olhando, cara. Você quer viver a tua vida sem ninguém ficar te observando. Imagina como seria uma vida legal. Sem ter aquele monte de gente sabendo da tua vida, aquele monte de gente.
E eu comecei a valorizar o anonimato agora aqui, morando no interior. Porque aqui no interior, todo mundo toma conta da vida de todo mundo, né? Então, pessoas que eu nunca vi na vida sabem tudo já sobre mim. E é muito estranho isso. E, cara, eu não sei se eu quero isso, sabe? Eu não sei se eu tô curtindo muito essa parada. Então, às vezes, eu prefiro que ninguém saiba nada sobre mim. Às vezes eu prefiro. E aí? É um ponto de valor. Se o teu produto conversa com isso, olha que interessante. Vamos lá, vamos continuar aqui. Controle. Controle é um ponto de valor. Ter o controle, assuma o controle. Tenha controle sobre isso, tenha controle sobre aquilo. Amigos, saúde, conforto, opulência, risco. A gente adora socorrer um risco, né? Sex appeal. Um valor agora muito bom, estabilidade. Pessoas que valorizam muito a estabilidade. Tranquilidade. Estabilidade eu não ligo muito não, mas tranquilidade, esse eu curto. Tranquilidade. Sou um cara que eu quero viver a vida muito sossegada, eu não quero dor de cabeça, eu cheguei num ponto que eu não quero mais me incomodar. Aventura. Viver a vida de uma eterna aventura. Silêncio, por que não? Silêncio, prazer. A lista é infinita. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Opulência. Aqui. Assim, esses são alguns pontos de valor que eu elenquei aqui para vocês. E existem um monte, uma pancada, e tem um monte por aí. O importante é você entender o seguinte. Entenda o ponto de valor para você saber como criar a sua oferta. Como eu falei, esse é um assunto muito extenso e eu vou abordar esse assunto no nível de profundidade que vocês merecem. Então, eu não estou com pressa de explicar. Se você está com pressa de ir direto ao ponto, cara, não é aqui. Aqui eu estou explicando o passo a passo. O que eu estou mostrando aqui? Uma oferta é a comunicação de que o teu produto, para aquela pessoa, atende às expectativas dela. As expectativas dela são muito ligadas aos pontos de valor, os pontos de valores, pontos de valor, aos pontos de valor que essa pessoa tem. E os pontos de valor, o teu produto também tem que ter, e você também deveria ter, para poder ser congruente. Então, a venda, ela só acontece quando existe uma excelente comunicação entre as partes. A venda só acontece quando existe uma excelente comunicação entre as partes. A venda só existe quando acontece uma excelente comunicação entre as partes. A venda só acontece quando as partes se comunicam muito bem, inclusive o seu produto. Você só vai comprar algo que resolva um problema seu. E um problema seu só é um problema quando algum ponto de valor não está sendo atendido, ou quando você quer dar ênfase a algum ponto de valor. E aqui eu dei alguns exemplos de pontos de valores, que são coisas que os teus clientes valorizam, que você, pela congruência, para que a comunicação aconteça da melhor forma, também deveria valorizar, e o teu produto tem que entregar. Então, o teu produto também tem que se comunicar com o ponto de valor do teu cliente. E aqui existem alguns pontos de valor. Congruência é a chave. Se tudo isso conversar, você não vai ter problema em vender. Isso é mais importante do que a construção da oferta em si. Isso aqui é mais importante do que o conteúdo da próxima aula, que é a construção da oferta. A oferta é uma sequência. A oferta é uma sequência de coisas encadeadas que fazem isso, que enaltecem alguns pontos de valor para criar valor. Aula passada, criar valor, percepção de valor do cliente, para que o cliente consiga, para que ele queira comprar de você. Eu vou comprar de você algo que eu perceba valor. Para que eu perceba que isso que você está me vendendo tem mais valor do que o preço que você está me cobrando, para que seja barato, para que eu me interesse em comprar, essa comunicação de valor que você está fazendo comigo, ela tem que mexer no meu coração. Ela tem que tocar meu coraçãozinho. E para ela tocar meu coraçãozinho,
Você tem que saber o que me move. Lembra que na aula passada eu falei do exemplo da Mont Blanc? Você vai tateando, você vai ali acariciando, até você entender aonde que a pessoa é mais sensível. Aonde a pessoa é mais sensível é o ponto de valor. Então, o ponto de valor, ele é importantíssimo. Você tem que ter essa parada clara, cara. Se você está com pressa de vender, você não vai fazer venda. Ah, mas eu quero vender. Você não vai vender, cara. Você não sabe nem o que você está fazendo. Você quer que a pessoa compre de qualquer jeito? Não vai rolar. Essa construção de valor que eu ensinei na aula passada, que eu falei sobre isso na aula 03, na 03, 04, ele acontece quando você, junto com o seu cliente e o seu produto, se comunicam dentro dos mesmos pontos de valor. Você tem que saber o que toca o coração, e o ponto de valor é isso, é o que toca o coração da tua audiência. Se você tocar o coração da sua audiência, você vai conseguir construir uma oferta irresistível. Beleza? Então, além de você identificar quais são os pontos de valor envolvidos, né, entre as partes, você tem que identificar os teus e os do cliente, para você saber se são os mesmos. Já parou para pensar que talvez você esteja trabalhando com pessoas que não compartilham do mesmo ponto de valor que vocês? Dos mesmos valores que vocês? Aliás, outro exemplo mais fácil de entender, porque esse já aconteceu muito comigo. Já pararam para pensar que às vezes vocês podem estar trabalhando com pessoas para empresas que são completamente opostas aos seus pontos de valor? Alguém que já trabalhou em empresa que você faz assim, gente do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Estou entregando 8, 9, 10, 11, 12 horas do meu dia para essa empresa. Para essa galera aí. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. E já passei por isso com força. De parar e enxergar e falar assim, e agora? O que eu faço? Porque quando chega um momento que você percebe isso, não tem volta. Quando chega um momento que você percebe que o teu ponto de valor não está se comunicando com o ponto de valor da empresa, ou da sua empresa, ou da empresa para a qual você trabalha, isso se transforma numa situação insustentável ao longo do tempo. No longo prazo, isso é impossível de acontecer. Se você insistir numa relação com tantas diferenças de valores assim, você vai criar, no máximo, na melhor das hipóteses, você vai criar um problema emocional para a sua vida. E todo o dinheiro que você economizou e você gerou ao longo da vida, você vai ter que gastar com tratamento, remédio e terapia. Então, gente, esse foi o conteúdo da aula de hoje, tá? Eu vou parar por aqui, porque esse assunto já se esgotou. A intenção é essa, a intenção é que cada aula ela se esgote. Essa é a primeira parte da construção da nossa oferta. Isso tinha que ficar bem claro. O ponto de valor que você tem que ter claro em relação ao que você enxerga como valorável, em relação ao que o teu cliente enxerga e que o seu produto faça essa ponte. Ok? Essas três partes precisam estar alinhadas para a venda acontecer, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer na próxima aula? A construção dessa ponte. A gente vai construir essa ponte. A ponte que vai fazer a venda acontecer.